Bem-vindos, irmãos e irmãs, à liturgia da solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo, colunas da nossa Igreja. Que esta liturgia reacenda em você o amor por Cristo, a confiança na sua proteção e a coragem de testemunhar a fé. São Pedro foi escolhido por Jesus como rocha sobre a qual Jesus edificou a Igreja. São Paulo levou aos confins da terra o seu profundo amor pelo Evangelho, recebido diretamente do Senhor. Nesta liturgia, nós somos chamados a renovar nossa fé em Cristo, nosso amor pela Igreja e nossa oração pelo sucessor de Pedro, o Papa Leão XIV, para que seja sempre sustentado pela graça de Deus na missão de confirmar os irmãos na fé. Perseverando nos caminhos do Senhor, celebremos com alegria. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: "Levanta-te depressa." As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: "Coloca o cinto e calça tuas sandálias." Pedro obedeceu, e o anjo lhe disse: "Põe tua capa e vem comigo." Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: "Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava." Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai, que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos convida a celebrar e a refletir sobre a fé, a missão e a proteção de Deus na vida de São Pedro e de São Paulo, e também na nossa vida. A primeira leitura narra como São Pedro foi libertado da prisão de Herodes de forma milagrosa. Ela nos convida a confiar na providência divina, especialmente em momentos de perseguição e dificuldade. Com o salmista, louvamos ao Senhor por todo o livramento em nossa vida. Ele nos livra de todo medo, de toda angústia, de toda vergonha. Ele é o nosso refúgio. Na segunda leitura, São Paulo nos fala sobre a sua morte que se aproxima e sobre o seu ministério apostólico. Ele cumpriu intensamente a sua missão, combatendo o bom combate e mantendo a sua fé, apoiado por Deus a todo momento. Irmãos e irmãs, deixemo-nos inspirar pelo seu exemplo e perseveremos também nós, na fé e no serviço. E esperemos, assim como ele, a recompensa da coroa da justiça. No Evangelho de hoje, depois de ouvir de Pedro a sua confissão de fé,
Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus deposita em Pedro uma grande responsabilidade. Sobre Pedro, ele constitui a sua igreja, e a Pedro ele dá as chaves do reino dos céus. Dessa forma, temos em Pedro o nosso primeiro Papa. Irmãos e irmãs, abramos os nossos ouvidos ao chamado que a liturgia nos faz hoje. A confiança inabalável em Deus, a perseverança na missão que nos é dada e ao reconhecimento da liderança espiritual que guia a Igreja, exercida pelo Papa. Vivamos a nossa fé com coragem, dedicação e na certeza de que Deus está sempre conosco, guiando-nos e protegendo-nos em todas as circunstâncias. São Pedro, rogai por nós. São Paulo, rogai por nós. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oração. Jesus, Filho do Deus vivo, nós te louvamos por esta palavra que hoje toca o nosso coração e pela vida dos santos que nos inspiram. Neste dia em que celebramos São Pedro e São Paulo, apóstolos escolhidos, transformados e enviados pelo teu amor, nós elevamos a ti a nossa oração sincera. Tu que transformaste a fragilidade de Pedro em fé fecunda pela graça do Pai, e o passado de perseguições de Paulo em ardor missionário, olha também para nós. Transforma nossas fraquezas em caminho de conversão e faz de nossa vida um testemunho fiel do teu amor. Dá-nos a fé de Pedro para reconhecer quem tu és, não apenas com os lábios, mas com a vida. Que nós saibamos dizer em meio às lutas e às dúvidas: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que essa profissão de fé sustente nossas escolhas, ilumine nossos caminhos e fortaleça nossa esperança. Dá-nos também o ardor missionário de Paulo, que não tenhamos vergonha do Evangelho, nem medo de anunciar a tua palavra. Ensina-nos a combater o bom combate, completar a corrida e guardar a fé, mesmo quando o caminho for exigente, mesmo quando surgirem perseguições, cansaços e incompreensões. Senhor Jesus, nós te pedimos pela tua igreja, edificada sobre o testemunho dos apóstolos. Guarda-a na unidade, na verdade e na caridade. Protege-a das divisões, das confusões e de tudo aquilo que enfraquece a fé do teu povo. Nós te pedimos de modo especial pelo nosso Papa Leão XIV, sucessor de Pedro. Sustenta-o com a força do Espírito Santo. Dá-lhe sabedoria para conduzir a Igreja, coragem para confirmar os irmãos na fé, humildade para servir, discernimento para governar e um coração sempre unido ao teu. Que ele seja sinal de unidade, pastor fiel e testemunha luminosa do Evangelho em nosso tempo. Liberta-nos dos cárceres do medo, como libertaste Pedro. Fortalece-nos nas horas de solidão, como fortaleceste Paulo. Faze-nos permanecer firmes na fé, unidos à tua igreja, até o dia em que também nós possamos contemplar a coroa da justiça preparada para os que te amam. Fica conosco, Senhor, e guia-nos no caminho da santidade. Amém. Sagrado coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, que Deus, por intercessão dos santos apóstolos Pedro e Paulo, escute com bondade as nossas súplicas. Com o coração cheio de fé, apresentemos ao Senhor nossas preces, dizendo: Senhor, livrai-nos de todos os temores. Pela Santa Igreja,
construída sobre o testemunho dos apóstolos, para que permaneça firme na fé e fiel à missão de evangelizar, rezemos. Senhor, livrai-nos de todos os temores. Pelo Papa Leão XIV, sucessor de Pedro, para que, guiado pelo Espírito Santo, conduza com sabedoria e amor o povo de Deus, rezemos. Senhor, livrai-nos de todos os temores. Pelos missionários e pregadores do Evangelho, para que, como Paulo, anunciem a palavra com coragem, mesmo nas dificuldades, rezemos. Senhor, livrai-nos de todos os temores. Por todos nós, por este canal reunidos, para que também sejamos testemunhas vivas da fé com palavras e ações, como Pedro e Paulo, rezemos. Senhor, livrai-nos de todos os temores. Pela intenção particular de cada um que conosco celebra esta liturgia, deixada nos comentários ou presente no silêncio do seu coração, rezemos. Senhor, livrai-nos de todos os temores. Pai de misericórdia, acolhei estas preces que vos dirigimos com confiança. Que o exemplo e a intercessão dos apóstolos Pedro e Paulo nos ajudem a seguir com fidelidade o vosso caminho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que o exemplo dos santos Pedro e Paulo nos fortaleçam na fé e na missão. Apoie este trabalho de evangelização deixando o seu joinha e o seu amém nos comentários. Um abençoado domingo para você e sua família. Até a próxima liturgia diária, se Deus quiser. Paz e bem.